Sejam bem-vindos, filhos prediletos de Maria, assim como ela nos chama carinhosamente. Vamos para a nossa formação do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem. 25º dia do Tratado, parágrafo 257 a 264. Artigo 2. Práticas especiais interiores para os que querem tornar-se perfeitos. Além das práticas exteriores da devoção que vimos, referindo as quais não se deve omitir por negligência ou desprezo, na medida em que o estado e as condições de cada um o permitem, acrescentamos algumas práticas interiores, assaz santificantes, para aqueles chamados pelo Espírito Santo à mais alta perfeição. Consiste em 4 palavras, em fazer todas suas ações por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de fazê-las mais perfeitamente por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Fazer todas ações por Maria. É preciso fazer todas ações por Maria, quer dizer, em todas as coisas obedecer à Santíssima Virgem, em tudo conduzir-se por seu Espírito, que é o Santo Espírito de Deus. São filhos de Deus os que se conduzem pelo Espírito de Deus, e os que pautam sua conduta pelo Espírito de Maria são filhos de Maria, e por conseguinte, filhos de Deus, como já demonstramos, entre tantos devotos da Santíssima Virgem. Só os que se conduzem por seu Espírito é que são devotos verdadeiros e fiéis. Disse que o Espírito de Maria é o Espírito de Deus porque ela jamais se conduziu por seu próprio Espírito, sempre pelo Espírito de Deus, e este de tal modo a dominou que acabou se tornando seu próprio Espírito. Por isso diz Santo Ambrósio: esteja a alma de Maria em cada uma para glorificar o Senhor. Esteja em cada um o Espírito de Maria para que se regozije em Deus. Quão feliz é uma alma quando, a exemplo do bom irmão jesuíta Rodrigues, falecido em odor de santidade, é toda possuída e governada pelo Espírito de Maria, que é um espírito suave, forte, zeloso, prudente, humilde e corajoso, puro e fecundo. Para que a alma se deixe conduzir por este Espírito de Maria, é mister renunciar ao próprio Espírito, às próprias luzes e vontades, antes de qualquer coisa. Por exemplo, antes da oração, antes de dizer ou ouvir a Santa Missa, antes de comungar, etc. Pois as trevas do nosso próprio espírito e a malícia de nossas vontade própria, se bem que nos pareçam boas, poriam obstáculo ao Santo Espírito de Maria. É preciso entregar-se ao Espírito de Maria para ser por ele movido e conduzido como ela quiser. Cumpre-se colocar-se e permanecer entre suas mãos virginais, como instrumento nas mãos de um operário, como uma cítara nas mãos de um artista. Cumpre abandonar-se e perder-se nela, como uma pedra que se atira ao mar. Isso se faz simplesmente, num instante, por um só olhar do Espírito, um pequeno movimento da vontade, ou verbalmente dizendo, por exemplo, renuncio a mim mesmo, dou-me a vós, minha querida mãe. E ainda que não sintamos nenhuma doçura sensível neste ato de união, ela não deixa de ser verdadeiro, do mesmo modo que se disséssemos com desagrado de Deus, dou-me ao demônio, com a mesma sinceridade, embora o disséssemos sem mudança alguma sensível, não pertenceríamos menos verdadeiramente ao demônio. É preciso, de tempo em tempo, durante uma ação ou depois, renovar o ato de oferecimento de união, e quanto mais o fizermos, mais cedo nos santificaremos, mais cedo chegaremos à união com Jesus Cristo, que segue sempre necessariamente a união com Maria, pois o Espírito de Maria é o Espírito de Jesus. Fazer todas as ações com Maria. Segundo, é mister fazer todas as ações com Maria, isto é, em todas as ações olhar Maria como um modelo acabado de todas as virtudes e perfeições, que o Espírito Santo formou numa pura criatura, e imitá-lo na medida de nossa capacidade. Cumpre, portanto, que em cada ação consideremos como Maria a fez ou faria se estivesse em nosso lugar.
Devemos, por isso, examinar e meditar as grandes virtudes que ela praticou durante a vida, especialmente, primeiro, sua fé viva, pela qual creu fiel e constantemente até o pé da cruz, sobre o Calvário. Segundo, sua humildade profunda que a levou a esconder-se, calar-se, submeter-se a tudo e a colocar-se em último lugar. Terceiro, sua pureza divinal, que jamais teve nem terá semelhante sob o céu. Por fim, todas suas outras virtudes. Lembrai-vos, repito, uma segunda vez de que Maria é o grande e único molde de Deus, próprio para fazer imagens vivas de Deus, com pouca despesa e em pouco tempo. E que uma alma que encontrou este molde e que nele se perde, fica em breve mudada em Jesus Cristo, aí representando ao natural. Terceiro, fazer todas as ações em Maria. É preciso fazer todas as ações em Maria para compreender cabalmente esta prática. É necessário saber que a Santíssima Virgem é o verdadeiro paraíso terrestre do novo Adão, de que o antigo paraíso terrestre é apenas a figura. Há, portanto, neste paraíso terrestre riquezas, belezas, raridades e doçuras inexplicáveis que o novo Adão Jesus Cristo aí deixou. Neste paraíso, ele pôs sua complacência durante 9 meses. Aí operou suas maravilhas e aí acumulou riquezas com a magnificência de um Deus. Este lugar santíssimo é formado de uma terra virgem e imaculada, da qual se formou e nutriu o novo Adão, sem a menor mancha ou nódoa, por operação do Espírito Santo que aí habita. É neste paraíso terrestre que está em verdade a árvore da vida que produziu Jesus Cristo, o fruto de vida, a árvore da ciência do bem e do mal que deu a luz do mundo. Há neste lugar divino as árvores plantadas pela mão de Deus e orvalhadas por sua unção divina, árvores que produziram e produzem todos os dias frutos maravilhosos de um sabor divino. Há canteiros esmaltados de belas e variegadas flores de virtudes, cujo perfume delicia os próprios anjos. Ostentam-se neste lugar prados verdes de esperança, torres inexpugnáveis e fortes, habitações cheias de encanto e segurança, etc. Ninguém, exceto o Espírito Santo, pode dar a conhecer a verdade oculta sob essas figuras das coisas materiais. Reina neste lugar um ar puro, sem infecção, um ar de pureza, um belo dia sem noite, da humanidade santa, um belo sol sem sombras, da divindade. Uma fornalha ardente e contínua de caridade, no qual todo o ferro que aí se lança fica abrasado e se transforma em ouro. Há um rio de humildade que surge da terra e que, dividindo-se em outros 4 braços, rega todo este lugar encantado. São os 4 virtudes cardeais. O Espírito Santo, pela boca dos santos padres, chama também a Santíssima Virgem, a porta oriental, por onde o sumo sacerdote Jesus Cristo entra e vem ao mundo. Por ela entrou da primeira vez e por ela virá da segunda. Segundo, o santuário da divindade, o reclinatório da Santíssima Trindade, o trono de Deus, a cidade de Deus, o altar de Deus, o templo de Deus, o mundo de Deus. Todos esses diferentes epítetos e louvores são verdadeiros em relação às diversas maravilhas e grande que o Altíssimo realizou em Maria. Oh, que riqueza, que glória, que prazer, que felicidade poder entrar e habitar em Maria, em que o Altíssimo colocou o trono de sua glória suprema. Mas quão difícil é a pecadores, como somos alcançar a permissão e a capacidade e luz para entrar em lugar tão alto e tão santo, guardado não por um querubim, como o antigo paraíso terrestre, mas pelo próprio Espírito Santo, que dele se tornou o Senhor absoluto, do qual diz: Maria é fechada, Maria é selada, os miseráveis, filhos de Adão e Eva, expulsos do paraíso terrestre, só têm acesso a este outro paraíso por uma graça especial do Espírito Santo, a qual devem merecer. Depois que pela fidelidade obtivemos esta graça insigne, é com complacência que devemos morar no belo interior de Maria, aí repousar em paz, aí apoiar-nos
com toda a confiança, aí seguramente esconder-nos e perder-nos sem reserva, a fim de que neste seio virginal, primeiro, a alma se alimente do leite de sua graça e de sua misericórdia maternal. Segundo, aí fique livre de suas perturbações, de seus temores e escrúpulos. Terceiro, aí esteja em segurança ao abrigo de todos seus inimigos, o demônio, o mundo e o pecado, que aí não tem jamais entrada. Por isso ela diz que os que operam nela não pecarão. Isto é, os que em espírito habitam a Santíssima Virgem não cometerão pecado grave. Quarto, para que a alma fique formada em Jesus Cristo e Jesus Cristo nela, porque o seu seio, como diz os santos padres, é a sala dos sacramentos divinos, onde Jesus Cristo e todos os eleitos se formaram. Terminamos aqui o 25º dia do tratado. Vamos agora às orações. Primeiro, a ladainha do Espírito Santo. A saudação a Nossa Senhora. E, por fim, um rosário ou ao menos um terço.
Salve Maria! Vamos entrar agora na segunda semana do conhecimento da Santíssima Virgem.